Vocês sabem, a gente tem aquela pausa para o horário eleitoral gratuito e a gente continua no YouTube, então agradecendo a audiência de quem já nos acompanha por lá também e quem nos acompanha aqui pela TV. A gente tem um conteúdo hoje exclusivo, estaremos com essa especialidade médica, cardiologista, queridíssimo Dr. Heron Rached, bem-vindo mais uma vez. Ele que vai continuar conosco no nosso conteúdo exclusivo, né, doutor? Com dois assuntos importantíssimos que hoje a gente vai falar, ó, ai que lindo que tá esse coração. Hoje a gente vai falar do coração. E vamos abrir aí com um tema que poucas vezes a gente também acaba conversando aqui no programa, que é cuidados pós-infarto. Né? A gente sempre trata aqui questões de prevenção e até do alerta para as pessoas procurarem ajuda, para conseguirem conter o infarto, né? E ter aí essa questão da sobrevida mesmo e continuarem vivendo com qualidade de vida. Mas e o pós-infarto é extremamente importante para que tudo que tenha sido feito antes se preserve, né, doutor? Com certeza, viu? Carol. Boa tarde aí pela oportunidade, mais uma vez, de poder falar de um assunto tão importante aí com todos vocês. E o paciente que sofreu infarto, ele tem dois desafios grandes pela frente, né? Um desafio é a parte emocional. Né? Essa parte emocional nós falamos depois. Mas outro desafio é preservar a função da bomba que é o coração. Mesmo fazendo todos os procedimentos, muitas vezes os pacientes no pós-infarto são submetidos a angioplastias, a cirurgias, mas qual o cuidado que vai fazer com que esse paciente ele se ressocialize, ele consiga manter a atividade física, a atividade de trabalho, para que a vida possa continuar. É isso. Então, existe um conjunto de cuidados que precisam ser levados em consideração para que realmente esse paciente possa ter uma vida razoável. Doutor, agora a minha pergunta é a seguinte, até para que a gente entenda um pouquinho e entenda esse cuidado do pós, né? Existem cirurgias, então, diferentes que podem ocorrer num momento do infarto, certo? Nem todos os pacientes farão a angioplastia da mesma forma, a colocação do stent que você já comentou aqui. Então, os cuidados do pós vão ser diferentes nesse sentido? Ou a gente está falando de algo que é muito sério, que é essa bomba mais importante que a gente tem no corpo de fato e que, assim, todos eles, independentes se conseguiram chegar a tempo, né, o quanto antes para uma cirurgia, vão ter sim que respeitar uma série de condições. Independente da opção de tratamento que seja dada, alguns cuidados eles são comuns, tipo a mudança do estilo de vida, a reavaliação dietética, a atividade física quando liberada, certo? O uso de medicamentos, isso é incomum para todos. Para todos, para todos. Alguns pacientes que sofrem infarto, o tratamento vai ser exclusivamente medicamentoso. Apenas com medicamentos. Outros pacientes vão se beneficiar quando forem submetidos à angioplastia, que é aquele procedimento que nós fazemos por catéter, em que a artéria culpada, a artéria que sofreu obstrução, ela será aberta e será colocada uma molinha dentro da artéria, permitindo que o sangue ele volte a fluir, volte a passar pelaquela artéria. E em alguns casos mais específicos, o paciente poderá ser submetido à cirurgia convencional de revascularização, as famosas pontes de safena e pontes mamárias. Certo. Independente da angioplastia ou da cirurgia, o tratamento medicamentoso ele é mandatório. Qual é o desafio que nós temos hoje? Inclusive foi objeto de discussão agora recentemente no Congresso de Barcelona, no final de agosto. Qual o maior desafio para que esse paciente ele se ressocialize, para que esse paciente ele não volte a infartar, porque muitos pacientes eles terminam voltando a infartar, né? E o grande desafio se chama adesão ao tratamento. Entendi. Quando o paciente ele recebe uma prescrição, ele tem um conjunto de 4, 5 medicamentos de classes diferentes para serem tomados em horários diferentes. Isso confunde muito o paciente. Então a adesão ela é baixa. Só para você ter uma ideia, ao final de 6 meses, apenas 30 a 40% dos pacientes continuam tomando a medicação. Nossa, baixíssimo. Baixíssimo. Aí o que é que acontece? A molinha que foi colocada, ela vai ser, mais uma vez, ocluída, ela vai ser entupida por novos coágulos.
porque houve descontinuidade do tratamento. A pressão que não foi tratada, que o paciente suspendeu a medicação, desorganiza novas placas de cálcio dentro das artérias. Então, nosso desafio é fazer com que esse paciente tome a medicação. E o que foi que o Congresso trouxe? Ele trouxe um estudo muito interessante, em que os principais medicamentos, eles foram reunidos em uma só pílula. E o paciente passou a tomar uma vez por dia essa pílula. Tá. E foi comparado um grupo em que tomou uma pílula por dia versus o grupo convencional, que tomou a medicação várias vezes por dia. E qual foi a sorte? Que o grupo que tomou uma pílula só teve 30% na redução de mortes cardiovasculares, de internações e de novos infartos. Entendi. Então o desafio está aí em também facilitar a vida desse paciente, né?